Boa noite, bem-vindo para o Apero Talk desta semana. Eu sou o Mathieu, um dos cofundadores do Le Wagon Brasil, que é um bootcamp de programação, e eu tenho a honra de ter hoje à noite conosco os fundadores do Pro, estou pronunciando certo? Certíssimo. Que é um aplicativo de surf, o Felipe e o Adriano. Inclusive o Adriano faz o bootcamp, então foi fácil para ele, porque ele estudou direito aqui conosco. Obrigado pela presença. Eu que agradeço vocês aí pela oportunidade de me contar um pouco aí as histórias do processo aí de fazer o Bro. Exatamente. Então vamos lá. O que vocês fizeram antes do Bro? O que você estava fazendo antes de criar esse aplicativo? Tá, eu vou tentar resumir, tá? Para o Adriano que fica me cortando assim, sempre para não alongar muito, mas... Eu dou também uns copos. Basicamente, eu sou publicitário, trabalhei alguns anos em agência na área de criação e eu sempre fui apaixonado pelo surf desde pequenininho. E, enfim, enquanto trabalhava com isso, sonhava em um dia trabalhar no mercado, né, no mundo do surf. E aí, um dia eu consegui trabalhar numa revista de surf, larguei a agência, fui trabalhar na área de produção de eventos em uma revista. E aí lá eu fiquei 5 anos. Papel? Revista de papel. Tinha website também? A gente fez um projeto, fizemos um projeto de website 2 anos depois que eu estava lá, eu fui um dos caras que tocou esse projeto também, mas era uma revista impressa bimestral e eles realizavam um evento, um festival cultural uma vez ao ano, na Bienal do Ibirapuera. E eu entrei para ajudar na produção desse evento e acabei virando o coordenador desse evento e era o principal projeto que trazia receita para a empresa, era o que mantinha a empresa viva, né? O evento. Exato. E aí, durante esses 5 anos que eu fiquei lá, eu aprendi muita coisa, conheci muita gente, conheci o mercado, tive a oportunidade de entrar de vez no mercado do surf mesmo, né? Então, eu consegui me relacionar tanto com as empresas quanto com os atletas, as mídias, enfim, o surf ele é muito aberto, assim, né? Então as pessoas realmente são normais, que nem a gente aqui. Uma vez que você entra, você vê que ninguém é maior, melhor que o outro. Tudo, enfim, é muito aberto, assim, a receptividade, né? Então, eu comecei... Se você começa a roubar a onda, aí a pessoa fica nervosa, né? Isso é um problema. Aí, enfim, durante esse período lá na Alma Surf, eu tive outros projetos onde eu tentei empreender. Então eu cheguei a ter uma marca de shape de skate, eu tentei fazer uma marca de camisetas, eu cheguei a sair da Alma Surf no período, abrir uma produtora de eventos culturais, que era a Vamos Aí, e cheguei a realizar um evento com a banda Mundo Livre S.A., que é uma banda lá do Recife. E aí depois que a gente realizou esse show, eu falei, nossa, não vou fazer isso nunca mais. Voltei lá para a revista, então o desejo de fazer algo que não fosse o sonho de outra pessoa e fosse o meu sonho, é uma coisa que eu já queria faz muito tempo. E você que nasceu com a ideia do aplicativo, como que é o aplicativo? Foi um processo, assim, né? Então, assim, aí, durante esse período, lá na Alma Surf, eu trabalhava com mais 2 caras que são fundadores do Bro, que é outro Adriano e outro Felipe. Né? O outro Felipe é meu amigo de faculdade também, e o Adriano era o editor-chefe que eu conheci lá. E a gente ali insatisfeito com alguns processos e não chegando muito futuro assim, para a gente ali na empresa, começamos a querer pensar o que a gente poderia fazer além daquilo que a gente estava fazendo ali. E aí o Adriano Vasconcelos, que era o editor-chefe, ele teve uma ideia da gente fazer um portal de conteúdos sobre o mundo do surf, focado em entretenimento. E era o Show Surf. Então, o dia que ele me falou isso, era um site. O dia que ele me falou isso, ele falou assim, cara, já sei, vamos fazer um site onde a gente vai produzir conteúdo, vamos aproveitar a abertura que a gente tem de relacionamento para ir nos eventos, ir nas empresas, entrevistar os surfistas, criar conteúdo em cima disso e começar um site onde a gente vai imputar conteúdos lá sobre focando no entretenimento no mundo do surf, né? E aí eu achei espetacular, falei, nossa, animal, vamos fazer isso e tal, só que aí passaram algumas semanas, o negócio deu uma esfriada, a gente falou, espera, vamos ter um pouquinho mais de calma, vamos deixar mais pra frente. Ainda mais que eu tinha acabado de ter aquela experiência com a Vamos Aí, estava meio traumatizado, falei, calma. Aí passou mais ou menos um ano e meio, a gente teve essa conversa mais uma vez, falou, puta, não dá mais, precisamos fazer alguma coisa. E aí eu meio que tive não chega a ser um insight, mas é um insight, que foi
eu estava olhando os portais, né, os principais portais, sites de surf do mundo, e são basicamente dois, assim, que na época eu conseguia comparar, que é o Waves, aqui do Brasil, e o Surfline, que é um site global que já existe há mais de 30 anos. Aí eu pensei, puta, o que esses caras têm, além de conteúdo de surf, que a galera entra e são os maiores acessos, eles que comandam o mercado de mídia surf no Brasil e fora, né? Pô, eles têm um sistema de previsão de onda próprio. E aí um dia eu chamei o Adriano e o outro Felipe, falei, ó, vamos fazer um show surf, só que a gente tem que fazer um sistema de previsão de ondas próprio junto, senão nós vamos ficar atrás desses caras. Ó, como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, tem um cara aqui que eu conheço desde que eu nasci também, que está voltando da Austrália, e vamos falar com o Dri, e acho que ele, puta, se ele não consegue fazer, ele talvez dá o caminho pra gente, né? Então explica, Adriano, o que você estava fazendo quando ele te ligou. Bom, quando ele me ligou para falar sobre isso, na verdade ele me ligou para contextualizar também, né, eu acho, né? Até todo esse momento que ele contou, eu não tinha entrado na história, né, tinha sido só a ideia, eles estavam formulando, né, a ideia do show surf, que era na época. E aí, eu sou formado em sonografia, né, como o Matias já sabe. Eu fiz faculdade lá no sul do Brasil, um pouco totalmente distante de outro mundo. Aí, logo antes, um pouco antes de eles me chamarem para isso, eu tinha acabado de voltar da Austrália, que eu terminei a faculdade em 2012, final de 2011, passei 2012 parte dele na Austrália, fazendo um intercâmbio. Aí quando eu voltei, estava aqui, comecei a procurar trabalho na área de sonografia, né, que era o que eu queria, né, queria continuar trabalhando com isso e especializando. Aí fiquei num período um pouco chato, assim, procurando trabalho nessa área, tinha acabado de formar, né. E no dia que eu arranjei um trabalho numa empresa super legal, uma multinacional de consultoria ambiental, que é aqui em São Paulo, chama Tetra Tech. No dia que eu fiquei sabendo que eu ia trabalhar lá, que eu tinha passado na seletiva lá deles e tal, eles me ligaram para comemorar, entre aspas, né? Só que no momento, nessa comemoração, eles falaram isso, cara, a gente chamou você aqui para comemorar, obviamente, e também para chamar você para participar de um projeto a gente quer criar um sistema de previsão de ondas e tal. E aí, no momento que eles me contaram isso, eu já fiquei, obviamente, muito entusiasmado e já sabia que ia ser por pouco tempo que eu trabalhava naquela empresa, que era uma outra empresa, era uma boa empresa. Era assim. um momento Matrix, né? Com 2 pílulas, tipo... mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Caminho certo, a sociedade acha certo, eu me arrisco com a startup. Exatamente. Aí eu peguei e já abracei a ideia, falei, não, vamos fazer isso. Já comecei a pensar, né, no mesmo dia, naquela noite. Não dormi naquela noite, passei em branco a noite inteira. E quando comecei a trabalhar na empresa, eu não tinha uma experiência assim, profissional, né, de verdade. Como eu fiz faculdade bem no sul do Brasil, lá não tem praticamente nada relacionado à consultoria ambiental, muito pouco. Então, durante esse período na empresa, eu comecei a ganhar muita experiência, assim, eu comia experiência na sonografia. Foi bem legal também por esse motivo, que eu estava aproveitando muito, né, o conhecimento que eu estava ganhando, trabalhando. E aí depois, a gente foi, ao mesmo tempo, estando na empresa, eu fui construindo o Grow, né? Comecei a falar com as pessoas que eu sabia que ia precisar me ajudar. Então no início você conseguiu tocar um pouco os dois ao mesmo tempo? Exatamente, então foi tocando os dois ao mesmo tempo. E o Grow, ele foi, inicialmente, eu não sabia como trabalhar com previsão de ondas. Eu tinha trabalhado com uma previsão de correntes marítimas, que é um pouco, não é completamente diferente, mas é bem diferente, porque é outro conceito de previsão numérica, é outro conceito físico. Então eu não sabia praticamente nada. Aí eu chamei pessoas que eu conhecia que sabiam fazer previsão de ondas, né? Que é bem diferente. E aí a gente começou a desenvolver isso e durante 7 meses aproximadamente, até que no 8º mês a gente estava num processo, isso a gente foi evoluindo ao longo do tempo, né? Bastante essa previsão de ondas ao nosso sistema. E aí a partir do 7º mês a gente viu que a gente já queria lançar, né? Estava prestes a lançar o Grow. E aí eu vi que ia precisar de uma força a mais, aí eu acabei saindo da empresa para tocar somente o Grow nesse momento, né? E foi crucial assim para conseguir terminar, né, todo o sistema de previsão, que é bem diferente de um sistema
de web development, coisa do tipo. E desde o início era um app na Não. cabeça de vocês? Não, nesse início, né, quando a gente conversou e falou, puta, vamos fazer esse negócio, foi em março de 2013, era um site ainda, e a ideia era que tivesse uma navegação em app e em iPad. Né, em 2013 a gente tinha muito menos noção do que a gente tem hoje, assim, e também o mercado de apps também estava meio que num processo de crescimento, assim. E o interessante é que quando a gente falou, puta, vamos fazer isso e tal, a gente meio que fez um plano que era desenvolver um business plan, pedir demissão em junho, eu e o outro Felipe, os dois Adrianos um pouco mais à frente, entre agosto e setembro, e em dezembro lançar o Bro no Havaí. Era o nosso projeto. Então a gente vai, pede demissão, constrói um business plan, vende para o investidor, fica só uns 3, 4 meses sem salário, começa a ganhar salário de novo do investidor, e aí a gente lança o site em dezembro no Havaí. E montamos esse cronograma, né? E aí compramos o domínio showsurf.com, pagamos $1.800 no domínio, e uma semana depois que a gente comprou, a gente realizou que esse nome era uma merda. Assim. Nossa, esse nome é horrível, não dá pra usar. Showsurf, não dá pra usar esse nome de jeito nenhum, ele é perfeito pra década de 80, mas enfim, precisamos de um outro nome, né? E aí ficamos em cima dessa função, assim, desse job de achar um nome, demorou mais ou menos uns 3 meses, Nossa. Até que a gente achou e falou, puta, é isso, animal, a gente queria um nome global já, né? A gente tinha uma ideia de fazer algo que fosse conhecido no Brasil e fora também, no site, né? E aí, enfim, quando chegou em setembro, eu fiz uma pequena pressão nele, falei, ó, cara, chegou a hora de você pedir demissão, ensaiamos o que ele fala com o chefe dele, ele foi na terapia um dia antes e tal, e pediu demissão também, né? E aí, mais ou menos nessa época, a gente entendeu com todo mundo que a gente trouxe para fazer parte do Bro, porque até então eram nós três, eu, o outro Felipe, o outro Adriano e ele. A gente falou, bom, o que a gente precisa? A gente precisa de uma equipe de design, de criação, porque era um conceito já inicial que esse sistema de previsão de ondas ele tinha que ter uma leitura mais fácil e mais bonita, vamos dizer assim, porque tudo que tinha até então era muito tosco. E eu, como diretor de arte, e o outro Felipe, que também era um diretor de arte, a gente já tinha o negócio tem que ser diferente, tem que ser bonito, tem que ser fácil de ler, de entender. Então isso era um conceito. O outro conceito era fazer um sistema que fosse mais eficiente para o surfista. Porque a gente ficava frustrado quando saía daqui de São Paulo 4 horas da manhã, numa terça-feira para ir para o Guarujá, chegava lá, não tinha onda. E eu estava olhando num sistema de previsão de ondas aqui no Brasil. Pô, como assim? Aqui não tem onda? É um absurdo. E isso eram coisas que motivavam a gente a querer fazer melhor do que o que tinha. Então a gente olhava aquilo que estava na nossa mão e falava, pô, isso aqui é horrível, dá para fazer melhor? Esse sistema de previsão é horrível, Dri, não dá para fazer melhor? Eu falava, vou falar com ele mesmo. Enfim, a gente foi montando a equipe e acabamos juntando 14 pessoas que... Você está falando do meio que o comitê científico de previsão de onda, 14 pessoas? Não, entre a parte de tecnologia, de design e de forecast, né? Assim, o Bro é dividido nessas 3 vertentes, assim, né? Então a parte científica são 5 oceanógrafos, a gente tem uma parte de tecnologia que é uma empresa que se tornou nossa sócia, que o dono da empresa é amigo, enfim, todo mundo é muito amigo, né? Ou amigos dele ou meus amigos. Então, assim, juntando todo mundo meio que se conhece, né? Entre uma pessoa e outra, assim, exato. E aí, segundo você, por que os outros não conseguiam ser tão bom na previsão que você conseguiu? O principal motivo que os outros, assim, não todos, né, no caso, mas a maioria, é porque eles utilizam dados globais de previsão de ondas que são públicos, né? Esses dados, como eles são globais, né, eles têm uma limitação de resolução espacial, que é o principal motivo que faz com que eles sejam grosseiros em alguns lugares. Então, como a maioria, e isso, né, no caso, para você passar essa questão, você precisa de uma equipe que entenda como funciona a previsão de ondas e faça a previsão de ondas, né? Mas você tem mais dados de como se fosse captação no seu sistema, comparando com eles? Basicamente, o modelo de previsão de ondas ele é como se fosse um software, né? É um software que está funcionando dentro de um computador, geralmente um supercomputador, né, que está fazendo isso.
E esse software, ele tem, quanto maior a resolução espacial dele, ele tem, é como se fosse uma fotografia, mesma ideia, assim. Você tem mais pontos, mais pixels, né? Então você tem mais pontos, como você disse, e aí isso aumenta a sua resolução. Então, no nosso caso, do Bro, né? Como a gente tem o nosso software lá de previsão e tal, a gente consegue verificar as variações de altura de onda em uma praia mesmo, assim. E na mesma praia a gente consegue verificar variações de altura de onda devido à geomorfologia dela, que ela faz um embaiamento, uma coisa do tipo. Enquanto se você vai ficar dependente, se você for dependente dos dados públicos, né, que são da NOAA, dos Estados Unidos principalmente, que as pessoas usam, você vai ter num raio de 50 km vai ter o mesmo dado, então você não tem mudança nenhuma, praticamente. Você não tem nenhuma mudança, na verdade. Então é esse o principal motivo que a gente consegue classificar o Bro assim, como um dos melhores sistemas de previsão do Brasil, assim, no caso. Mas essa diferença vem do fato que vocês têm mais pontos para medir, ou que você adapta aquele ponto a um conhecimento bem mais profundo da topografia? Exatamente, é mais ou menos isso. É como se a gente adaptasse aquele ponto para um conhecimento mais profundo de como que é aquele local, né? Porque vocês nunca botaram um sistema... Não. Não dá para o negócio mundial? Não dá, exatamente. Não tem. É exatamente por isso que a previsão ela nunca deixa de ser uma previsão, é uma previsão. Não. Por isso que ela erra, tal. É uma coisa, é um fator que está intrínseco à previsão. Ela vai errar em algum padrão, em alguma escala ela vai errar. E isso foi até um erro que a gente teve no início do projeto, que a gente teve uma postura que, para ser diferente, a gente tinha que ser melhor, nesse caso. Tinha que afirmar que nós éramos melhores, né? Então, isso foi um erro, né, da nossa parte, inicialmente, né, por utilizar esse slogan, que era a melhor previsão e tal. Isso foi, de certa forma, tinha muito A gente batia essa tecla, assim, né? Não é porque a pessoa não acredita? É porque se você fala que é isso e erra, aí você perde a credibilidade, né? Você vai errar. E a gente utilizou esse slogan para, acho que principalmente foi... Se você falar, a gente erra menos, fica feio. O desafio de comunicação ele é bem interessante, assim, né? Porque como você vai comunicar para o surfista, que é um cara extremamente, vamos dizer assim, exigente, né? O surfista ele está num ambiente onde aquilo ali é tudo na vida dele. Ele é apaixonado por aquilo. Você vê, eu pedi demissão de uma das melhores agências de propaganda do Brasil para fazer um freela de um festival de cultura surf. Né? Então o surfista ele tem essa coisa, ele é muito explosivo, assim, exigente. E aí se você fala isso para ele, esse é o melhor sistema de previsão de ondas que tem, ele compra a ideia. E aí se você vacilar com ele, divórcio, entendeu? Não tem... Isso foi um aprendizado, né? Eu acho que ao longo do tempo, que é uma questão operacional. É da mesma forma que você falar que você vai vender um produto e você faz um grande marketing envolvendo esse produto e no final das contas você não tem ele, né? Então é uma ideia parecida, assim. Então, se alguém faz isso, ele está faltando um pouco de experiência em alguma outra parte, né? Entendi. Eu acho que foi o nosso caso também, né? E voltando para a história, então vocês foram para Havaí? Vamos para o Havaí. Porra, acontece. Bom, para o Havaí acabou indo eu, o outro Felipe e... Você está vendo a tatuagem do logo do Bro, isso? Exato. No sangue. Tem isso. A gente tinha esse sonho de lançar no Havaí porque o Havaí é o berço do surf mundial, é onde tudo começou. E no final do ano, em dezembro, acontece a última etapa do circuito mundial, que é a etapa do Pipe Masters, né? E a gente falou, puta, a gente tem que ir lá e de lá lançar o Bro, né? Tipo, falar que a gente existe. Então, assim, como não ia dar tempo de lançar o aplicativo lá, a gente falou, nós vamos lançar a nossa landing page lá no Havaí. E aí, bom, pegamos milhas, aquelas coisas, juntamos um dinheiro ali com os primos e tal, fizemos ali aquela ginástica, e aí fomos eu e o outro Felipe para o Havaí. E no final o dono da empresa de tecnologia acabou indo também de última hora, né? Mas o nosso compromisso era no dia 8 de dezembro de ir lá soltar o site nas nossas redes sociais e falar, galera, tá aqui o Bro. E esse site ele contava um pouco do que a gente ia fazer, qual que era o nosso propósito, que ia lançar o aplicativo e
tinha ali no final um espaço para cadastrar um e-mail se você quisesse saber mais sobre o assunto, né? E aí nessa, enquanto a gente estava lá na Havaí, né, como eu falei antes, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, e aí estava lá no evento, encontrei um amigo meu que era um dos comentaristas da transmissão. Ele, pô, e aí, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cara, vim lançar um sistema de previsão de ondas, é o Bro, não sei o que. Você quer falar ao vivo no evento? Eu falei, quero. Aí eu entrei lá no meio da transmissão do campeonato, eles, agora nós vamos falar com o Felipe aqui, que vai falar sobre um lançamento que vai rolar no Brasil agora, um novo sistema de previsão de ondas. Eu fiquei uns... Você é brasileiro? Não, a transmissão é em português e inglês, né? Então eu entrei na sala da transmissão em português e contei sobre o projeto, fiquei mais ou menos 10 minutos lá falando. E a hora que eu saí da sala, o André, que é o nosso sócio de tecnologia, ele estava lá, ele falou que o sócio dele da empresa aqui no Brasil ligou para ele e falou, cara, o que vocês fizeram aí que em 10 minutos tem mais de 300 e-mails cadastrados aqui? A gente falou, puta, deu certo, lançamos, né? Foi... E, enfim, aí todas as pessoas que a gente encontrou lá, a gente apresentava um projeto, fomos ampliando assim, o relacionamento e lançamos o Bro, né, finalmente. Falou, bom, agora as pessoas sabiam o que é que a gente estava fazendo, porque até então a gente tinha pedido demissão e a gente não estava falando o que estava acontecendo. Ah, estou trabalhando com o meu pai no interior, estou fazendo isso. A gente meio que tentou manter ali enfim, uma omissão das informações para soltar de uma vez. E, enfim, isso faz parte da história, mas a gente achava que ia conseguir lançar um aplicativo em fevereiro do ano seguinte, só conseguimos lançar em maio, né? Então, uma das coisas que a gente aprendeu também no processo é que quando você faz um cronograma, não vai acontecer. Assim, até hoje a gente é raro conseguir executar um cronograma conforme foi planejado. Assim, então, e lançaram Android e iOS junto? Não, só conseguimos lançar iOS em maio de 2014. E aí, até então a proposta, que eu esqueci de comentar, assim, né, lá atrás, quando a gente tinha um show surf, a gente queria fazer conteúdo, um sistema de previsão de ondas e que tivesse uma colaboração social envolvida. A gente sabia que a parte social era muito importante, que ela tinha que entrar no meio disso tudo, a gente ainda não sabia como. E aí, conforme o negócio foi desenvolvendo, a gente entendeu que o legal seria a gente fazer um WhatsApp com previsão de ondas. Então a ideia era que você, ao olhar uma previsão para os próximos dias, pudesse criar um chat com seus amigos e combinar os bate-voltas, viagens para a praia. E aí, a partir daquela data de previsão, daquelas condições, você criava uma janela dentro do aplicativo e convidava para conversa o Adriano, o Fernando, o Ciclano, e aí a previsão ficava resumida ali em cima e você ia igual ao WhatsApp falando, puta, vai estar animal, não vai, acho que vai ser melhor em tal praia. E a gente lançou o Bro então com essa característica social, de ser um WhatsApp do surf. E aí, assim que a gente lançou, como a gente não conseguia investir em comunicação e divulgação, era tudo orgânico, poucas pessoas estavam usando e isso aí começou a travar o desenvolvimento do Android. E aí quando chegou mais ou menos setembro, outubro, a gente tinha repensado toda a ferramenta do chat, a gente ia evoluir ela para, enfim, acreditar que ela fosse funcionar melhor até então. E aí o nosso desenvolvedor falou, puta, isso aí tá ferrando com o Android, é melhor a gente cortar isso fora. Eu falei, cara, você está pedindo para cortar fora uma mão, tipo, de jeito nenhum, como assim? Né, na primeira vez. O WhatsApp do surf. Eu falei, não, cara, não vai rolar tal, a gente conversou, reuniu todo mundo e falou, puta. A pessoa não estava usando? Tinha algumas pessoas que usavam, mas a gente viu que aquilo ali... fez uma análise com uma análise estatística, viu que aquilo não era diferencial. Analytics, né? E viu que a porcentagem de pessoas era muito baixa, era coisa de 5% das pessoas que usavam o chat. E as pessoas não deixaram de usar o WhatsApp por causa disso, a gente estava querendo bater no WhatsApp. A gente falou, puta, não vai estar querendo bater no WhatsApp, vamos encarar disso. É mais fácil fazer um share vamos tirar essa ferramenta para poder lançar o Android e vamos pensar qual que vai ser de novo o nosso diferencial social. Aí em dezembro de 2014 a gente tirou o chat e conseguiu lançar o Android. E aí então o que a gente oferecia para as pessoas? Um sistema de previsão de ondas próprio para o Brasil, que era mais acurado do que os atuais, com uma linguagem mais fácil, mais bonita, mais funcional, porque o nosso aplicativo funcionava e os que tinham, se abria, dava crash, era muito difícil olhar as informações, então o que a gente tinha era um aplicativo bem feito, bonitinho, de previsão de ondas para o Brasil, e fora do Brasil vários picos com esse dado aberto para dado na nova. E aí foi um período difícil, porque nessa, um dos sócios, que é o Felipe, que tinha pedido demissão também, precisou voltar a trabalhar, a gente começou a se complicar com situações financeiras. Meu pai estava no final da fase terminal dele de câncer, eu precisei voltar para Ribeirão.
O Dri engatou um mestrado no Rio, foi pro Rio, então tipo, nessa fase que foi final de 2014, começo de 2015, estava tudo bagunçado e a gente estava dando tiro para todos os lados, né? Então o Bro, ele não era mais um aplicativo, era uma marca, fazia camiseta, fazia boné, fazia turnê, porra toda. E aí, em 2015, a gente falou, puta, tudo errado, vamos parar, vamos pensar, vamos refazer. E 2015 basicamente foi o ano que a gente foi se entendendo de novo e olhando para onde a gente queria chegar e conseguimos chamar todos os 14 sócios e falar, ó, agora a gente não vai mais por esse caminho, a gente vai por esse caminho aqui, que é, nós vamos focar no aplicativo, vamos entender que o Forecast é o coração do Bro, a gente acredita que o Bro um dia vai virar uma marca, vai ter esse valor e tudo, mas ela precisa ser construída. Não adianta só porque a gente tem um logo bonito e uma identidade visual bonita, querer achar que isso já é uma marca, né? As pessoas ainda precisam conhecer, tem muito chão ainda pela frente. E aí nessa retomada, assim, que a gente parou tudo e falou, ó, aqui que a gente vai seguir, teve obviamente muito atrito entre os sócios, porque teve sócio que falou que não acredita, teve sócio que tem criticou. 14 sócios, né? Normal, né? Sócio meio... já 3 ou 4 é complicado, do 14, né? E, enfim, aí a gente É um foi se cara muito entendendo, fomos aprendendo com esse processo, e aí o Dri, ele já tinha falado uma vez, pô, a gente precisa ter reporte dos usuários para saber se acertou ou não a previsão. É uma coisa científica, eu preciso ter isso. Só quando ele falava isso, a gente não conseguia visualizar. Eu ia te perguntar isso, o difícil é de poder aprender. Porque você faz previsão e depois você não sabe se deu erro, errado ou certo. Isso acontecia muito, as pessoas diversas vezes chegavam para sócios do Bro, até falavam, cara, seu aplicativo é uma merda, ele errou por 0,25 metros de altura. Cara, tá, que dia que ele errou? Quando? Onde? Tipo, você não tem essa informação, não serve para nada, você não consegue ter essa informação, principalmente para conseguir exatamente evoluir, saber como a gente está errando e conseguir melhorar a previsão. E até então a gente não tinha modelo de negócio definido e a gente estava tentando captar o investimento via patrocínio. Então a gente apresentou o Bro para várias marcas, a gente falava, ó, você quer patrocinar aqui, você vai entrar com um logotipo na hora que o aplicativo foi iniciado, a gente vai fazer isso no site, criamos várias coisas para tentar captar o investimento e sem sucesso nenhum, né? Então essa parte da grana era um agravante porque a gente tinha um custo mensal de servidor pesado para a gente e a gente ainda não sabia como ganhar dinheiro. E aí então, bom, em 2015 rolou um processo onde a gente entendeu o que a gente queria, falou, beleza, para que a gente vai? Então a gente vai focar no Forecast, vai focar no aplicativo e a gente vai então criar uma plataforma de reports dos usuários. Então agora não é mais o WhatsApp, agora é o Waze do Surf, para facilitar a conversa com o sócio. Esquece o WhatsApp, agora é o Waze. Report, é isso que a gente precisa fazer. E aí montamos um plano para 2016, onde a gente trilhou qual que era o caminho que a gente ia perseguir, quando que a gente ia executar cada ação, como que isso ia acontecer, e apostamos num novo modelo de negócio, que era modelo de anúncios nativos dentro do aplicativo. Então a gente falou, fazendo essa inclusão da ferramenta dos reports e criando um processo, né, um planejamento de marketing para focar em downloads, a gente vai ter uma audiência, então vamos conseguir fazer um modelo de anúncio dentro do aplicativo e isso vai começar a trazer uma receita para a gente. Então, dentro desse plano, que é para agora 2016, maio era o mês onde a gente ia lançar uma versão nova com os reports e a partir daí a gente teria os anúncios funcionando dentro do aplicativo e isso ia começar a trazer uma receita para a gente. Beleza. No primeiro mês de janeiro, em janeiro desse ano, já chegaram os sócios que eram da equipe de design e criação, que estavam responsáveis por toda a parte de marketing, comunicação desse plano, e falaram que por conta dos trabalhos deles eles não iam mais ter tempo para fazer nada, né? Porque todo mundo continuou com seus trabalhos, só eu, ele e o outro Felipe, a gente pediu demissão em 2013 e ficamos aí full time durante 3 anos focados nisso. Todo mundo trabalhava. E aí chegou uma hora que as pessoas começaram a dar mais prioridade para o que elas estavam fazendo, obviamente, normal isso. E a gente já no começo do ano perdeu já uma boa parte da equipe operacional, assim, tipo, já não ia conseguir fazer aquilo como a gente estava imaginando. Então a gente foi dando umas derrapadas, mas conseguimos lançar conseguimos atualizar uma versão do aplicativo com os reports, né, uma versão beta, vamos dizer assim, que a gente disponibilizou lá em maio desse ano. E a gente está prestes a fazer esse relançamento.
né, onde tem um site novo, a gente vai pela primeira vez fazer anúncio em Facebook, Instagram, essas coisas, porque a gente, nesse planejamento, a gente cobrou um valor de cada sócio mensal para que a gente possa não só pagar o servidor, mas que a gente possa investir também em marketing, enfim, em contratar. A gente tem um funcionário que é o nosso design de UX, o cara que cuida do design do aplicativo, e, enfim, a gente organizou a casa para esse ano estourar. Então o objetivo esse ano era chegar em 100 mil downloads até dezembro, ter um modelo de anúncio rolando no aplicativo, e com isso, para o ano que vem, quem sabe ir para cima de um aporte de um investidor e criar um plano para focar numa conversa com o investidor para o ano que vem. E a gente já arremeteu mais uma vez a parte do modelo de negócio, que a gente viu que o anúncio agora não está no time correto. Por mais que a gente queira colocar lá, a gente pode colocar um anúncio hoje, vai trazer uma receitinha para a gente, mas não vai pagar os custos que a gente precisa, e os usuários também não vão gostar muito disso agora. Então a gente também parou, deu uma freada agora, estamos também num processo difícil, porque o sócio de tecnologia também quer reconversar com a gente as funções e responsabilidades. Eles quiseram comprar 50% do Bro, a gente falou não. Então a gente tem uma proposta agora para vender 50%, a gente negou e estamos agora nessa fase de reorganizar mais uma vez a estrutura para dar um sprint até o final do ano. Então, assim, durante esses 3 anos a gente não conseguiu ainda acertar o modelo de negócio, mas a gente conseguiu criar um sistema de previsão de ondas que está disponível em iOS e Android, que tem mais de 50 mil downloads orgânicos. A gente nunca divulgou isso. Então, então a gente sabe que tem 50 mil downloads. 52 mil, quase 53 mil downloads. De forma orgânica. Ele está exponencial? É um serrote. O gráfico é um serrote, ele tem uma tendência de crescimento, né? Então ele é um serrote que ele, a cada bimestre, trimestre, você enxerga que ele aponta para cima, mas ainda não deu aquele launch que a gente espera. Que a funcionalidade do report? A pessoa usa, a pessoa posta? Sem divulgação, a gente tem 900 usuários que logaram para dar o report, porque agora a gente pede login para fazer o report, para saber quem que é o cara. Então, na hora que ele vai fazer o report, ele se cadastra com Face ou com e-mail. Então, a gente, de junho, né, de final de maio, junho até hoje, sem divulgar nada, tem ali 900 caras que entraram e mais ou menos 1.600 reportes com foto que foram dados dentro do aplicativo. E é legal, porque você tá, agora eu estou ali à tarde em casa, de repente o celular dá uma vibrada, eu vejo, um novo report em Maresias, eu clico e vejo um cara foi lá e postou uma foto em Maresias, tipo, como está exatamente agora. E comenta, e fala, o vento está forte, a água está fria, e as pessoas estão gostando muito disso, assim, sabe? Sem a gente incentivar, sem divulgar nada, tem 900 caras que já se interessaram e logaram ali, mas a gente tem muita coisa ainda para fazer, porque a gente não consegue nem comunicar com esses caras. Então, assim, o cara que se cadastra para dar um report ali, ele ainda não recebe nenhum e-mail automatizado nosso, a gente não fala com ele. E enfim, a gente tem ainda muitos desafios pela frente. Eu espero que a gente consiga usar tudo que a gente aprendeu. E tem um lado social de saber, tipo, dentro do aplicativo, saber quais amigos usam essas coisas ou não? Não, vocês falam no Facebook Connect, mas... Sim, inicialmente tinha, quando era o WhatsApp, a gente tinha ali quem já tinha entrado no Bro. É um passo à frente que a gente quer colocar, que é o perfil do usuário, e assim, hoje você faz um report, as pessoas podem curtir o seu report. E aparece ali, 6 pessoas curtiram esse report que você deu. Eu não consigo ver quem são as pessoas ainda, eu não consigo interagir com elas ainda, mas é uma coisa que a gente vai fazer, essa ferramenta ela vai evoluir muito ainda, né? Ela não tem... a gente não enxerga um prazo de término da ferramenta, assim como a gente não enxerga também um prazo de término da ferramenta no aplicativo, né? É uma construção que pra gente não vai ter fim, assim, ela vai sempre evoluir, né? Vai sempre melhorar. E esse é um dos diferenciais que a gente fala em relação aos concorrentes. Assim, a gente tem uma equipe que está dedicada e focada a evoluir o que a gente está fazendo sem prazo. E o que tem hoje em dia, os players que tem, o brasileiro que é o Waze, por exemplo, a ferramenta do forecast deles foi criada, acho que há quase 20 anos atrás, nunca mais evoluiu. Né? Então, você cria um negócio há 20 anos e não continua evoluindo, ele vai ficar sempre atrás. E o que a gente propõe é fazer diferente. O fato de ter smartphone na mão te ajuda, porque o cara, você não precisa perguntar para ele onde ele está, já pega direto, quando que ele fez, já pega direto. Você precisa analisar talvez o que ele fala e a foto, mas te dá já tem vários
validações que são, tipo, embedadas no report. Sim, sim. Isso muda tudo. Isso até o report, a gente tem um caminho que a gente está querendo percorrer, a gente não começou efetivamente ele ainda, mas a gente pretende criar ser bem diferente na questão de, a gente vai ser uma previsão, que já é, mas além disso a gente vai fazer uma previsão híbrida, que a gente vai começar a linkar os reports das pessoas à previsão que já existe. Né? Influenciar a previsão com os reports. Sim, exatamente. Isso a gente ainda não faz, ninguém que a gente conhece faz isso ainda. Só aviso o tempo real de um cara vale muito, tipo. Exato. Às vezes você está em Guarujá, mas você está no seu quarto e alguém te avisa às 6 da manhã, é uma onda fenomenal, você quer ser acordado? Sim, sim. Mas além disso, a gente pretende colocar essa funcionalidade a mais. Não quero ser acordado. Mas a gente pretende colocar essa funcionalidade também para ao longo do tempo as pessoas conseguirem ver como vai melhorando a previsão. Tipo, a gente pretende colocar a porcentagem de erro, a taxa de acerto dela também. A gente pretende ser o mais aberto possível, né, nesse sentido. Hoje, o que acontece é assim, né? A gente foi pioneiro em duas questões aqui com o Grow. Uma é em pensar uma previsão mobile, primeiro. Então, quando a gente fez isso, ninguém fazia. Né? Veio do telefone foi para a internet, e aí, quando estava na internet, a gente foi lá e falou, não, vamos criar isso pensando no celular. Né? Então, a gente foi pioneiro nessa questão. E nessa questão aqui também, que é fazer uma análise automatizada do que a previsão fala como deveria estar o mar agora em qualquer lugar do mundo. Então essa frase aqui, né, Talk Bro, é uma condição que a gente criou, né, é um algoritmo que a gente criou para analisar a previsão e falar como que deve estar agora. E com a ferramenta de reports, o que já começa a mudar aqui é o tamanho das ondas. Então assim, olhando aqui agora em Uluwatu, na Indonésia, o mar está de 1.3 a 1.8, a direção do sol está certa, mas o vento não está tão bom assim, então ele está em uma condição ok. Se um cara vem aqui e dá um report e fala que não está 1.3 a 1.8, que está menor ou maior, isso já começa a corrigir aqui. Né? Então a altura de onda com os reports ela já começa a ter uma correção. Então isso aqui é o início do machine learning, que é o que a gente quer criar lá na frente, né? E criar esse gráfico de previsão social e fazer ele ter uma relação, né? Uma comunicação com a nossa previsão científica. Isso também ninguém faz ainda. Tinha um livro que eu tinha lido que se chamava The Wisdom of Crowds, que era super interessante. Ele contava no livro uma história de uma feira de agricultura com boi, coisa de fazenda no início do século XX na França, onde tinha um jogo de avaliar o peso de uma vaca um boi, bom, enfim, um negócio. E eles tinham pedido para todo mundo que tinha um prêmio para ganhar, então todo mundo tipo, fazia a predição de não, deve pesar 500 quilos, 600 quilos. E a média das previsões, dos chutes de cada participante era mais, como fala, accurate, mais próxima do resultado real do que tipo, as previsões de 10 especialistas, o cara que era um super bom no alvo, que tinham também participado. Então, a melhor previsão era um average, uma média de vários. Isso é muito interessante. Lembro também todas as conversas quando o Wikipedia saiu e todo mundo falou, não, negócio, cada um pode corrigir, pode trocar. Afinal, tem menos erros do que a enciclopédia antiga. Porque justamente tem essa faculdade de corrigir. E tipo, você tem erro, acabou, não precisa chamar alguém e bater boca. Então, se vocês conseguem... Aí tem uma questão de ter um tamanho suficiente de gente usando para acertar, mas aí você constrói uma barreira da entrada fodida. O Waze, é engraçado porque o Waze, todo mundo fala, é o primeiro GPS social, só que na verdade a parte social do Waze acrescenta muito pouco informações. Tipo, 99% das informações do Waze são dados públicos que eles agregaram. E 1% é o que o usuário tipo, acrescenta, que tem um radar, etc. Mas isso no início. Mas tinha esse que social, que fazia que pessoas tinham se convencido que devia ser melhor. Porque realmente pegava esse negócio que os outros não pegavam.
E ao longo do tempo, essa vantagem, que no início na verdade era quase nula, virou uma vantagem verdadeira com o tráfego. Porque como todo mundo usa Waze, aí você chega a calcular tráfego, porque no tempo real você sempre tem uma pessoa na rua e você calcula a velocidade. Mas demorou um tempão para realmente agregar valor. No início era tipo meio que marketing, mano. Isso é... Legal. Uma pergunta sobre essa ferramenta de report, né? Então, quer dizer, para vocês, o algoritmo de vocês tem diversos data points que são dados científicos, né? Então, você tem a velocidade do vento, direção do vento, altura de onda, né? 1.3, 1.8, o exemplo que você deu ali. Agora, o cara que está lá, o surfista que está lá na praia, ele não é uma sonda humana, né? Ele não sabe se a onda tem 1.3, 1.8, ele não sabe para onde que o vento está indo e tal. Como que vocês cruzam esses dados? Qual que é o data point que vocês pegam do usuário? E esse ponto não ficou muito claro para mim. Bom, por enquanto, a gente ainda faz de uma forma um pouco, uma forma que seja mais abrangente, assim, né? A gente utiliza um range, né, de altura de onda. Entendi. E por enquanto também a gente não pergunta o vento, né? Nem se está crowd ou direção do vento também, nível de velocidade do vento. Isso é uma coisa que ele pode colocar em detalhes, se ele quiser colocar mais, ele escreve. Então um bloco de texto pode inserir. O que ele insere mesmo atualmente é a altura de onda, que é um range, então é bem mais subjetivo também, que é difícil você falar um peso específico, né, uma altura específica, então o range é mais fácil, né, nesse sentido. E só a qualidade da onda, só isso por enquanto. Entendi. É isso que a gente ainda está fazendo. Mas a gente pretende também evoluir, colocar mais dados mais específicos. Mas é a mesma coisa que o Martin falou, precisa de mais pessoas utilizando e contribuindo para também chegar no nível... O que é meio metrinho? Uma foto bem grande. Você mede de atrás ou de frente? A altura de onda é uma coisa Depende super do país. controversa, assim, cada um tem uma forma de observar, de analisar e mesmo assim, até o cara que sabe que é o melhor observador de altura de onda, ele também vai acabar errando. Depende da série que ele vê também, né? Também, normalmente você precisa ter 20 minutos de análise do mar, que é o momento que você tem de ver todas as séries de onda. O mar é extremamente dinâmico, você não tem como saber. Só vendo 1 minuto você vai ver todas as ondas que estão acontecendo lá. Uma pergunta, curiosidade. Quantos surfistas tem no Brasil? Qual que é o mercado de vocês aqui para isso? Então, esse dado, ele é também meio que estimado, assim, o surf não tem uma pesquisa tão, vamos dizer assim, real em cima disso, então existem algumas ideias. Em São Paulo, para você ter uma ideia, a Folha publicou ano passado que aqui na região tem 500 mil surfistas, só em São Paulo. E no Brasil estima que tem de 3 a 4 milhões de surfistas. No mundo, estima-se que tem mais de 35 milhões de surfistas, né? Então, o mercado no surf, ele é composto pelos praticantes, que é considerado um cara que tem pelo menos uma prancha e surfa pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, no mínimo, né? E o simpatizante, que é um cara que gosta do surf, gosta da roupa, gosta de ir pra praia, ele veste um board short, mas nunca comprou uma prancha, nunca teve coragem de varar uma arrebentação no mar. E o mercado de surf, para você ter noção, esse simpatizante representa 90% das pessoas que movimentam o mercado, né? Então a gente está falando de um nicho que tem aproximadamente 40 milhões de praticantes, mas que está em crescimento absurdo. Só que o mercado em volta disso, você multiplica isso aí por mais 90 para achar aí o tamanho do mercado que o surf acaba conversando. Assim. Quantos pranchas de surf você vê no mundo? Você tem ideia? Olha, considerando, se for pensar em 40 milhões de surfistas, não, mas, você pode colocar a diferença entre o amador e o turista. Olha, eu, por exemplo, tenho 5 pranchas, eu surfo faz mais de 15 anos, né? Eu tenho 5 pranchas por falta de limite na minha casa, se eu pudesse eu teria 10, 15, né? Então, mas é um caso que eu tenho, enfim, eu sou muito aficionado por isso. Eu tenho amigos que são surfistas, que vão toda semana e tal, e tem uma prancha ou 2. Mas conforme você vai evoluindo e vai viajando, é inevitável, você vai comprando mais prancha para diferentes tipos de onda, porque cada onda demanda um tipo de prancha diferente, né? E essa é um pouco da mágica do surf, assim. O surf não é um esporte que você pode ir lá agora, que a galera dos meus amigos que vão jogar futebol de quinta,
vão lá, tá com a quadra reservada e você entra ali e joga, né? Você depende da natureza. E uma onda nunca vai ser igual a outra. Então por isso que quando você de repente está num momento onde o amigo do seu te liga e fala, cara, tá rolando altas ondas, você fica desesperado, você fala, meu, como é que tá? Tá clássico, tá? Manda uma foto, o cara manda uma foto, você inventa ainda. Já no primeiro estágio que eu tinha isso, eu inventei uma endoscopia um dia à tarde. Eu falei, não dá, precisa, se eu faço, senão eu vou ter um troço aqui. Eu falei, a gente tem uma endoscopia aqui, desculpa, tchau, saí meio-dia da agência e fui pra praia. Né? Então... Você tá no YouTube, você tá sabendo. Não, tranquilo. Depois eu falei isso pro chefe lá, tudo certo. E aí a endoscopia, nossa, tá lá. Voltei queimado no dia seguinte. Nossa, foi difícil. Eu nunca fiz endoscopia até hoje, graças a Deus. Então a gente tem essa questão, essa dificuldade também do surf, né? Uma onda nunca é igual a outra. É por isso que o report ao vivo tem um valor absurdo. Se você está perto. Tipo, poder avisar os caras que tem o aplicativo com notificação quando a onda está excepcional, porque alguém fez um report, é tipo um valor fantástico. Mesmo no meio da noite, tipo, muito, no final das contas, é muito mais valoroso do que no Waze, no caso, né? Até, tipo, eu digo, que às vezes a gente fazia a gente comparava, né, ao Waze. Só que no nosso caso tem muito mais valor, né? Não, o Waze só te anuncia coisa ruim, tipo radar, policial. Tanto pra falar se tá bom, se tá ruim também. Porque às vezes você tá com expectativa de ir até uma praia e se alguém fala que não tá lá essas coisas, você fala, eu tô indo pro Guarujá. Eu posso ir surfar na Praia das Pitangueiras ou eu posso ir para São Pedro, que é a meia hora mais para frente. E aí, a hora que eu tô indo para São Pedro, eu vejo que um cara deu um report ali, eu vi pela foto que, puta, não vale a pena, então eu vou surfar aqui também. Isso ajuda o surfista a tomar a decisão, né? A equilibrar as expectativas dele e a decidir onde que ele vai cair, onde que ele vai surfar, né? Então é isso que a gente espera assim, com a ferramenta. A gente espera criar um ambiente, né, que forma uma comunidade, que ela é baseada em previsão de ondas, mas que ela tem os reports como ferramenta social que conecta essas pessoas e com isso criar um banco de dados global de altura de onda na costa, que é uma informação que a gente também não tem, né? E, enfim, essa é a parte científica da coisa que a gente quer trabalhar e evoluir muito também, porque isso é muito importante para a gente como surfista, e importante também para a gente como grower. Então, assim, a gente no grower a gente quer focar muito no lado científico, né? Não é só o negócio de tem uma startup, é legal, puta, não sei o que. A gente está mais interessado em ver essa parte científica decolar, porque a gente sabe que isso vai puxar todo o resto, né? E vai ajudar a gente como surfista também a surfar nos lugares certos, na hora certa e pegar mais onda, que é o que a gente quer. Show, legal. E você tinha me falado de um projeto de tipo Google Earth da onda, a gente pode falar disso? Claro. Então, a gente está também dentro disso, que ferramenta de reports, tá? A gente tem outras ferramentas, tem outras funcionalidades a mais que a gente está colocando dentro do app. E uma delas é a visualização das ondas e das praias no formato, como se fosse no próprio Google Earth, né? E com as previsões embebidas e até os reports também. A gente pretende colocar eles também embebidos. Então você tem um God's View lá de ver o planeta e você pode fazer um zoom no mundo inteiro para ver a qualidade de onda. Exato. Para quem tem jato privado e pode surfar. Um veleiro, né? Um barquinho. Então, isso a gente também imagina que vai ser uma funcionalidade que vai ser bem... As pessoas vão gostar bastante. O próprio report, né, que já foi super aceito assim, né, da comunidade, todos os outros reviews tiveram, praticamente 95% dos reviews foram 5 estrelas das Apple Store, Apple e Google Play. E a gente acha também que essa próxima funcionalidade vai ser uma funcionalidade que vai revolucionar também todas as outras fontes de previsões que já existem. Então vai ser um momento bem legal quando a gente lançar isso. Eu acho que eu tenho aqui um videozinho, vamos ver se dá pra te mostrar. Não dá pra mostrar. Manda pra gente, ele bota no YouTube. Pode ser. Depois eu te mando aquele do Brunet falar do Google. Legal. Tem outras perguntas, gente? Eu sou da África do Sul, em Durban, eu consigo fazer um report de lá? Se você estiver lá, sim. Se você estiver lá. Então aqui em São Paulo não consigo fazer. Não. Você vai receber um alerta ali falando que você não precisa mais no tempo. Eu não estou na praia. Report, Isso a gente pega pelo GPS, porque
A gente queria evitar os concorrentes começarem a dar reporte zoado lá pra gente. Falando, pedir os caras deles vão pegar lá Tem e gente assim. começar a dar um monte de reporte. Tem gente assim, querendo zoar. Ah, tem que ficar de olho. E também até para passar uma credibilidade para o usuário, né? Porque as pessoas, elas, é legal quando você vê a Em reação. termos de UX, você é bem melhor, você nem pergunta onde está o cara, porque você pega a informação direto. O cara não precisa entrar, estou em Guarujá, na praia da Pitaria. Você já sabe. A gente ainda não usa isso muito bem, mas a gente sabe, né? Então é um dos nossos desafios aproveitar melhor assim, essa geolocalização do usuário para ele, quando estiver passando, por exemplo, por uma praia, quando estiver passando, dirigindo por Maresias, a gente já detectar que ele está lá e de repente ele recebeu um aviso, um push notification falando, pô, você está em Maresias, como é que está o mar aí? Dá um reporte. Né? E isso é uma das E hoje, desafios que a gente vai fazer. vocês têm mais de 50 mil downloads orgânico. Qual que é a proporção de brasileiros? 80%. Mas na base de usuário ativo ou ainda no download cotidianos? Não, dos downloads totais, mais ou menos 80% é no Brasil. E a parte gringo está crescendo? A parte está crescendo, antes era 5%, aí virou 8%, aí virou 10%, hoje está em 20%. E Né? hoje dos downloads, quantos vêm do Brasil e tipo o download da última semana? Você tem noção de quantos são do Brasil e quantos fora? Então, depende, assim. Direito mais ou menos porcentagem também, 80%. Acaba respeitando essa porcentagem, assim, mas depende muito, porque como a gente não faz comunicação, às vezes, de vez em quando a gente tem uns booms nos lugares, assim, fala, nossa, teve não sei quantos downloads na Austrália essa semana. Né? E agora bombou a África do Sul. A gente está com mais de 150 países, né, se não me engano, assim, download, só que primeiro vem Estados Unidos, aí depois, se não me engano, Austrália, aí vem Portugal, talvez, que são os mais representativos, e aí começa a pulverizar, e a partir do 15º país, mais ou menos, pulveriza. Vocês estão traduzindo rapidamente. em português, inglês? Português, inglês e, se não me engano, tem espanhol também. Não tem espanhol, acho que tem que traduzir para espanhol. Vocês vão? Não Bom, tem fala em francês. francês, ó. Não tem Francês, francês. francês você falou que você poderia Eu ajudar, faço. né? Então, assim, eu não sou surfista, mas eu vou fingir que eu sei falar Vai ser um linguajar. a língua do surfista. Só gíria de surf. Vocês vão ver que a pessoa xinga vocês no App Store aqui. Eu acho que a gente tem talvez uma tradução para App Store em espanhol, assim, que é isso que a gente manda toda vez lá. Quando o cara está num ambiente em espanhol, na hora de baixar o aplicativo, ele vê ali o descritivo em espanhol. A descrição no App Store, mas não no aplicativo. Isso, não no aplicativo. No aplicativo só é realmente português e inglês. Mas eu acho que é um trampo. Bom, muito obrigado. Foi muito bom ter vocês. Para vocês aí. E